Bem-vindo, rapaziada. Essa é a aula 2 de Git. Agora a gente vai estar devidamente setupado, a câmera está funcionando, o vídeo está aparentemente funcionando, se tudo tiver certo com essa transmissão. Na última aula a gente criou esse repositório, clonou o repositório, né? Ele já estava criado e mexeu um pouco nele, que é o curso Git irado. A gente criou uma branch e a gente destruiu uma branch no final da última aula, porque acho que não tinha nada de relevante na branch mais. Nós fizemos uma visão geral de commits e história e esse tipo de coisa. Foi relativamente rápido, mas aquilo é 99% das coisas que você vai usar no Git. Eu vou mostrar agora a parte de mergir branches, que é o merge que o pessoal chama, que é onde pode dar muito errado. E o rebase, que é uma outra forma de fazer merge. E o rebase eu não vou explicar, eu vou explicar o que ele é, a ideia por trás, mas eu não vou ensinar vocês propriamente a fazer. Vocês podem ler a documentação do Git e procurar lá. Isso é porque o rebase é uma parada meio perigosa de você fazer. Você pode fazer merda com o rebase. Essa é a parada toda. Então eu vou dar uns detalhes de como é que funciona. Se você acha que vale a pena correr esse risco, você pode fazer. Mas assim, o Git se baseia na história do repositório. Ele tem as mudanças e etc. E o que o rebase faz ele deleta a história do repositório. Então se você deletar a história do repositório e alguém fez alguma coisa baseado nessa história, você destruiu o trabalho do cara. O trabalho do cara vai desaparecer, teoricamente. Só que ele não realmente vai, ele vai continuar sendo registrado. Os commits que perdem referência a ele não são deletados, em tese. Eles são guardados, mas eles não têm referência mais a eles, estão perdidos para sempre. Tem como encontrar eles. Exceto nesses casos, onde alguém fez um outro trabalho remoto que aponta para esses commits. Esses commits ainda existem para esse cara, só não estão mais linkados para você. Então, assim, o rebase é meio perigoso, eu não vou entrar muito nele no final dessa aula, só vou citar como é que funciona. Vamos lá. Primeiramente, para fazer merge, a gente precisa criar uma branch. Na última aula a gente destruiu a última branch que tinha nisso aqui. Para listar a branch, você pode só digitar git branch, que ele vai te dizer. A gente não destruiu, ele ainda existe, ele só não tinha nada, acho que era isso. Aí... Quê? Git branch traço R. Ainda existe. O Quê? A dev só tá no seu computador. Tá certo. A gente destruiu o remoto. Tem uma porra dessa, beleza. Mas vamos trocar de branch de volta pra... Vamos criar uma branch nova. E você não precisa criar com branch do jeito que a gente fez da última aula. Você pode fazer direto de um commit. Você pode trocar para uma branch nova criando ela. Que você faz um git checkout -b e aí o nome da branch. E aí, para não fazer dev de novo, porque dev já foi da última aula, vamos criar uma branch e aí com um nome qualquer, sei lá, branch irada. Branch irada é um nome horrível para fazer isso, essa é a verdade. Mas vamos trocar para um nome então melhor. Vamos fazer uma primeira parte que vamos renomear uma branch. Se você fizer isso localmente, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, porque você está fazendo só no seu computador, ele não existe na nuvem uma branch dessa. Se você for fazer isso com uma parada lá na nuvem, algo que já foi pushado para a nuvem, aí você precisa tomar um cuidado a mais, porque as pessoas podem estar nessa branch, aí pode ser que eles deem push, e aí existam duas versões na mesma branch, então tem todo um cuidado com isso. De forma geral, se você vai mexer em alguma coisa que vai aplicar para a árvore inteira do Git, seja criar uma branch, seja fazer um commit, alguma coisa, sempre tome cuidado de que as coisas estejam remotas, não dependam daquilo. Você não pode remover um commit que alguém escreveu algo depois, porque você vai estar apagando uma história que é necessária para outra pessoa, entendeu? Então tome esse cuidado sempre que possível. Para renomear uma branch, você pode fazer git branch --move, que você avisando ao Git que você vai mover a branch, você vai trocar o nome dela, e aí você pega um nome antigo, que a gente pegou branch irada, e a gente bota um nome novo. E aí, alguém tem alguma sugestão de nome? Pode ser qualquer coisa. Nova branch, obrigado. Agora, se a gente der git status, ele vai falar, você está na nova branch. A nova branch
tem umas mudanças feitas, tem arquivos que foram mudados, um arquivo novo, que é o arquivo.py. Teve coisas que não estão staged para commit, que é o arquivo.py, porque ele foi modificado do que já tinha. Eu não sei o que aconteceu aí, mas tudo bem. E tem arquivos que não estão sendo monitorados. Uma coisa que eu não falei na última aula é que você pode pedir ao Git para ignorar os commits, um arquivo específico, para ele não ficar com esse aviso de que esse arquivo não está sendo monitorado. O nome desse arquivo é .gitignore. Você pode criar ele em qualquer momento. Vou criar um arquivo .gitignore. Você vai ver que em todo repositório de Git geralmente tem esse negócio. E a estrutura dele é uma lista de nomes que você quer que ele ignore. Você pode escrever o arquivo inteiro de uma vez só. Você pode botar o caminho do arquivo, por exemplo, esse carro.jpg você poderia botar. Você pode, ele aceita também wildcard, que é um caractere que significa qualquer caractere ou qualquer conjunto de caracteres. Então você poderia, por exemplo, eliminar todos os arquivos que terminam em .csv. Vamos dizer que você tenha uma pasta de arquivos que ele tem os dados do seu problema e você não quer salvar os dados, porque o dado pode ser sigiloso, pode ser que você esteja mexendo com um dado que só você tem acesso, mas você quer compartilhar o código, então você pode pedir para ele ignorar esses arquivos nessa pasta. Aí, por exemplo, para ignorar todos os arquivos CSV, você faria isso aqui, .csv. Aí ele está falando, pega qualquer coisa que termina em .csv, ignore completamente. Quando eu der git status, você não vai me falar dela, se ela foi modificada ou não, tanto faz. Ela está sendo ignorada pelo Git. Esse arquivo não existe para a visão do Git. Você pode fazer isso para dentro de uma pasta. Se você tiver dados, uma pasta chamada dados, você pode fazer dados.asterisco. Aí todos os arquivos de todos os formatos que tem asterisco, que estão na pasta dados, são ignorados. Eu acho que é para a direita a barrinha, pode ser para a esquerda, depende de Windows, Linux. Eu acho que ele trata de tudo do mesmo jeito. Mas, vamos lá. E se você salvar isso aqui, der um git status, ele teoricamente, você adicionou um gitignore. O gitignore é um arquivo que é traqueado pelo Git. Então, deixa eu tirar esse negócio do stage, arquivo. Vai fazer um commit agora. Se você programa em Python ou em qualquer outra linguagem, quando você cria um repositório no GitHub, ele te oferece templates de gitignore. No Python isso ignora aquela pasta muito chata do Jupyter de checkpoint e mais 1 trilhão de coisas de IDE, arquivo de lock, algumas coisas que os programas geram que ficam poluindo o repositório e não serve para nada, entendeu? Ele já vem padrão. Agora se eu der um git status, você vai ver que o carro.jpg ele existe, ele não é traqueado pelo repositório e ele não avisa mais que essa parada existe, né? Ela é ignorada pelo Git agora, que é o que a gente queria que fosse. Agora que a gente tem uma branch, ela tem commit, ela divergiu um pouco da branch da main. Quer dizer, ela não divergiu ainda, ela só existe e tem mudanças que a main não tem. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai voltar para a main, fazer uma mudança aqui, master, não? A nomenclatura padrão, pessoal, hoje em dia é main. Antigamente era master. O pessoal chamava de master branch, slave branches, as outras, e aí pegou meio mal com o tempo e teve essa mudança da comunidade. Ainda por default, por questões históricas, eles deixam o padrão é master e a branch grande é master. Hoje em dia, se você fizer um repositório com GitHub, o padrão é isso. Muito recente. Isso é bizarramente recente, é tipo 2 anos atrás, um negócio assim, 1 ano atrás, uma parada dessa. Mas quando você inicializa repositório e quando você instala o Git, ele pergunta se você quer que o nome padrão de branch seja master ou qualquer outra coisa. Porque a main não é uma branch especial, ela só é um nome que a gente disse que é o padrão. Não tem nada de diferente de uma branch para outra, elas são todas a mesma coisa. Você tinha uma pergunta? Beleza. Aí ele tá falando, olha, o seu branch,
o seu branch master e a origem, o que está lá em cima, divergiram. Que é mais preocupante ainda, porque não está divergindo localmente. O meu branch no meu computador é diferente do que está lá no site do GitHub. E é isso que ele está avisando com esse comando. Eu não vou dar pull agora, porque eu estou com preguiça de lidar com isso. Mas a gente pode, como essa aula vai ser inteiramente local, não vou mexer com nada remoto por enquanto, vamos deixar desse jeito. Agora vamos fazer uma mudança, vamos fazer que nem a outra. Vamos adicionar, você pode ver que o gitignore sumiu. Vamos adicionar um arquivo gitignore aqui. Criar um outro arquivo. .gitignore. Como o gitignore é uma parada que ele é literalmente um arquivo, você pode ter várias versões em várias branches diferentes. Se você tiver uma branch que seja só para guardar notebook de um problema, por alguma razão, geralmente o pessoal não faz isso, você guarda tudo na mesma coisa. Se você tem guarda só o notebook, você pode pedir para ignorar os arquivos de notebook só aqui. Ou se você tem uma branch que tem os dados oficiais para uma parada e você só quer usar esses dados oficiais, você pode ignorar o arquivo de dados em todas as outras branches, exceto na main, onde os dados são traqueados pelo repositório, entendeu? É útil, mas é uma coisa meio aleatória, assim. É uma funcionalidade muito geral do gitignore. Então, dando um git status de novo, ele vai ignorar agora a parada, mas ele vai ter o ponto .gitignore. -m adicionado gitignore 2. Agora a gente está numa situação complicada, porque, bem, você tem um commit na main que tem o gitignore, fazendo uma parada. Você tem um commit em uma branch que faz a mesma coisa, ou com alguma coisa a mais. E vocês divergiram. A sua branch não tem a informação que a sua main tem. Ela tem um commit a menos e um a mais, respectivamente, naquela contagem de branch. Então, você pode pensar assim, cara, eu preciso resolver isso. Eu terminei as minhas mudanças na minha branch, eu quero rejuntar ela com a main. Eu quero pegar as mudanças que a main fez, que a minha branch fez, juntar as duas em uma parada só, para eu poder deletar a branch antiga, porque não faz mais sentido eu manter a informação dela. Ela ainda existe, os commits que ela tem ainda existem, mas o ponteiro, a parada, o nomezinho da branch, ele não precisa existir mais. A referência à branch não precisa existir mais, porque eu já juntei o trabalho dela. Isso é uma coisa que você vai fazer praticamente toda hora. O pull request é basicamente isso, aquilo que eu mostrei na última aula, de você juntar as informações de uma branch com pull request, etc. Isso é basicamente merge, só que é um merge com permissões para uma branch que você não tem acesso, esse tipo de coisa. Mais ou menos essa é a ideia. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer um merge. Eu vou dar checkout para a branch de novo. Qual era o nome? Nova branch, né? Dar um checkout aqui, só para ver que o arquivo está aqui. Se eu der um cat no ponto .gitignore, existe aqui? Arquivos com ponto no início do nome são automaticamente ignorados pelo alias. Fica o aviso aí. Você pode ver o que tem dentro desse negócio. Na main tem diferente. Para começar o processo de merge, você precisa dar checkout no branch que você quer. Você não precisa, mas é a maneira mais tranquila de pensar sobre isso. Você precisa dar checkout para o branch que você quer juntar. Então, vamos lá. Voltar para main. Para master. Perfeito. Você pode ver que ele tem aqui as paradas. E aí você digita git merge e o nome da branch que você quer fazer, que era o nova branch. Se você fez tudo certo, se os commits podem ser adicionados sem nenhum problema, porque você não altera os mesmos arquivos, se não tem nenhuma situação onde o git fica confuso sobre o que fazer, seja porque você deletou um arquivo numa branch e depois adicionou outro, ou você fez alguma mudança, quer dizer, você deletou o arquivo numa branch, ele existe na main, ou outras situações estranhas que o Git não sabe resolver sozinho, ele vai te avisar que tem conflitos. O trabalho do usuário é resolver os conflitos. O Git não vai tentar resolver tudo sozinho. Ele vai fazer o máximo que der. Se você adicionou só no final de um arquivo, ele vai falar, beleza, vou dar append no final, sem problema nenhum. Se você mexeu em alguma coisa e
essa coisa não foi mexida para outra coisa, sem problema nenhum. Agora, se você tem um arquivo que você alterou e outra branch alterou, ele vai falar, tem um conflito. Eu não sei resolver esse conflito. Isso aqui é um problema que eu não consigo lidar. Aí ele fala, teve um conflito. Teve um conflito nesse arquivo, eu preciso que você conserte. Ele não vai desfazer o merge, tipo assim, ele não vai parar o que ele já fez até agora. Ele vai falar assim, tem um conflito, ainda estou no estado de mergir, mas não está pronto ainda o merge. Tem que resolver o conflito. Como é que você identifica quais arquivos estão em conflito? Você vai dar um git status e ele vai te dizer, você tem caminhos não mesclados. Ele fala, caminhos não mesclados, coisas que falharam no merge. Ambos adicionaram git ignore. E ele diz o que é. É o seu trabalho resolver esse conflito. Como é que você faz isso? Você vai pegar o arquivo na sua pasta, você vai abrir ele. Quando você abrir ele, ele vai ter essa estrutura agora. Ele tem essa tagzinha abrindo aqui. Ele está te dizendo, primeiro, o que tem em cada branch. No head, ou seja, na branch atual que você está, que no nosso caso é o master, ele está falando, não tem nada a partir daqui. Aí ele tem um separador para indicar, agora eu vou mostrar o que tem na outra branch. Ele fala, na nova branch tem isso aí. Tem um ponto CSV, tem esse negócio de dados, etc. São adições que tem na branch de baixo, nova branch. Para resolver o conflito, você precisa escolher o que você vai fazer. Precisa escolher qual dos dois você prefere ou é mais importante, etc. Se você de alguma forma estranha mexer em... Acho que nem tem como mergir 3 branches ao mesmo tempo, né? Para aparecer mais do que isso. Então, ele faz de 2 a 2, então isso aí é o máximo que você vai ter que resolver. Você tem que escolher o que você quer. Aí você escolhe o que você quer, você quer escolher o de baixo, você quer fazer uma mistura dos dois, alguma maneira de integrar as duas mudanças. Você vai deletar esses indicadores e você vai salvar um arquivo. Agora esse arquivo está do jeito que ele deveria ser. Você, o usuário, autoritou como ele vai ter que ser. Você falou, eu quero que ele seja assim. Acho que está perfeito desse jeito, está ótimo, quero que ele seja assim. Aí você vai vir aqui, vai dar um git status. Ele vai falar ainda que está com problema. Por quê? Porque para você avisar o git que você resolveu o conflito, que não tem mais nenhum problema, você tem que dar um git add no arquivo. Agora, se eu der um git status, ele vai falar assim, todos os conflitos foram corrigidos, não tem mais conflito nenhum. Se você quer terminar de mergir, faça um git commit. Aí eu vou fazer um git commit. Ele vai me pedir uma mensagem, porque quando você faz um merge, ele pega as mudanças que estão na branch, ele replica elas, ele faz delas no seu main, e ele cria um commit dizendo, mergi. Aqui tem um commit, e esse commit é um commit especial, que o pessoal chama de commit de merge, que o que ele faz ele aponta para 2 repositórios, para 2 commits anteriores diferentes. Está falando assim, olha, nesse ramo aqui, o commit mais antigo era esse, e isso aqui é um merge, ele veio de outro commit, as informações disso aqui, e ele veio desse commit aqui. Isso é para você não perder a informação na branch, você não perder a informação que era uma branch, tinha commits paralelos, entendeu? Então a sua árvore divergiu, ela abriu em 2 caminhos diferentes, eles continuaram separados e você está religando eles por um commit, novamente. A grande verdade é que tudo que o Git faz é commit, é isso, commits e linkar coisas, o resto todo é utilitário. Aqui tem a mensagem, vamos sair, ele fez o commit, mergiu na branch. Se eu der um git status agora, ele vai falar que você está no ramo branch, ele divergiu na nuvem porque tem mais commits agora. Se eu der um git log, ele vai mostrar as 2 mudanças e ele vai avisar que, olha, uma mudança é na nova branch, tá vendo? Essa mudança veio dessa branch aí. Se você está trabalhando com coisas que são muito paralelas e tal, elas vão ficar... vai estar sobreposto às coisas que você fez na main, as coisas que você fez na branch, eles vão estar interlaçados na história, então você talvez tenha que descer um pouco. Perfeito? Alguma pergunta até agora sobre isso? Vá. Quando você faz o merge, tem sempre 2 commits, um apontando para cada campo. Para os 2 anteriores. Por que nunca dá conflito? Por que não dá conflito sempre?
que não dá conflito sempre o quê? Fazer O isso? que te considera um conflito? Por que você não tem que falar o que você quer ser? O que é conflito? O conflito é quando o Git não tem nenhuma forma limpa de fazer mudanças. Se ele tem que aplicar uma mudança que a sua branch não tinha, como eu vou dizer isso? Vamos dizer que as duas branches editem o mesmo arquivo, perfeito? Só pode ocorrer algo nesse, assim, pode acontecer coisas mais estranhas, mas o ponto é, o conflito ocorre quando o Git não sabe resolver o problema. Ele não sabe qual mudança ele tem que preferir. Porque ele não pode aplicar as duas mudanças, senão ele vai deletar uma das duas, entendeu? Tem um algoritmo de fusão automático. É. Se você não fez muita merda, se ele pode só adicionar um commit, tipo assim, se você fez um arquivo novo e mudou só o arquivo novo, então você não está alterando nada da branch original, você só está puxando o trabalho. É a mesma coisa que você dá a pull. Inclusive o pull é só um merge com coisas remotas. Essa é a mágica inteira do negócio. Mas se você alterou um arquivo na branch e na main, então se você aplicar uma mudança primeiro, depois aplicar outra, você apagou essa primeira. É como se fosse assim, tem uma parede. Se você pintou a parede de azul e depois você pintar ela de vermelho, você apagou o azul que tinha antes. E aí o Git vai falar assim, olha, esse commit aqui pinta de azul, esse aqui pinta de vermelho. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, isso aqui não é claro para mim qual é a solução. Você poderia forçar, existem essas opções, o Git tem 5 milhões de opções. Você poderia falar assim, cara, só pinta do que tá na branch aí e foda-se o que tinha na main, eu não quero lidar com conflito. Quero só passar com um caminhão em cima da main e fazer mudança. Você pode fazer isso, é muito ruim, não é legal, etc, não é boa prática, mas se você está mexendo com essas coisas, é com você, entendeu? Por isso que existem conflitos, porque às vezes o algoritmo de merge automático que aplica essas mudanças, ele pode encontrar uma situação onde ele não consegue aplicar a mudança. E isso também pode acontecer com rebase, se você estiver fazendo rebase. Não faça rebase, por favor. Já vi repositório que tem pouco git keep, mas o Git não traqueia tudo. O que é o git keep, sabe? Admito que não faço ideia, mas provavelmente é alguma coisa de submódulos. Sempre tem essa porra. Você pode botar um repositório Git dentro de um repositório Git. Eu talvez faça isso no final, não sei. Eu não tenho um outro repositório Git pronto pra isso. Mas eu tava pensando que eu queria falar alguém que já tivesse estudado essa porra. Porque o que eu tava pensando na minha cabeça, tipo, vamos supor que o teu Git ignora o teu repositório. Chega mais perto pra ler. Pra ver se ele não pega. Vamos supor que o teu Git ignora o repositório tal. Tu pode botar um Git ignora dentro das pastas desse cara também. Se você quiser ignorar só dentro de uma pasta, entendeu? Aí eu cara, sim, mas eu acho que você não pode fazer isso. Porque como o Git ignore permite que você ignore um caminho inteiro, tipo assim, tudo dentro da pasta dados, sim, ignora lá dentro. Ou tudo dentro da pasta dados que tem esse final. Perfeito, verdade. Entendeu? Você não precisa ter vários gits ignore. Porque tá brincando só com o caminho, então. O dever de cada um todo mundo aqui, né? Que é o Git keep, já que o Git traqueia por tudo. É isso. Assim, o Git traqueia. Ele traqueia até as mudanças que você faz, tipo, as coisas que você faz, sim, pull, push, etc. Ele traqueia você fazendo, ele avisa, ó, tem uma história guardada aqui. Vamos dizer que, tipo assim, em última hora, você falou assim, meu Deus do céu, eu fiz uma merda gigante. Eu fiz o merge, tudo bem. Mas eu esqueci de alterar um arquivo que tinha que mudar. Eu preciso desfazer o merge. Desfazer o merge é perigoso. Por quê? Porque você vai estar desfazendo um commit. Se alguém baseou no seu commit, você vai estar apagando a história, o mundo acaba, as coisas pegam fogo, etc. Então, tome sempre precauções, etc. É sempre bom fazer isso. Porque resolver essas coisas de conflito fantasma, commit fantasma, essas coisas assim, é uma dor de cabeça fodida. Não ironicamente. E é onde dá muito errado o pessoal fazer coisa Git só por fazer, tá ligado? O cara só ir fazendo freestyle. Porque eventualmente ele vai fazer um merge errado e aí ele vai estar em estado de merge sempre, entre um branch e outro, e ele vai adicionar arquivo, não sei o que, e tu fica tipo, porra, o que está acontecendo com o seu repositório? Sei lá. Ele tem 30 coisas acontecendo, problemas com ele, e eu não consigo fazer mais nada. Não consigo editar arquivo, abrir nada, salvar nada, porque não dá, entendeu? Então, assim, toma cuidado por causa disso. Para você poder desfazer um merge, é a mesma ideia de você desfazer
qualquer conflito, na verdade, qualquer mudança. Você vai fazer o seguinte, você vai usar um comando próprio para isso, chamado git reset. E o git reset que ele faz ele reseta commit, ele anula eles. O commit ainda existe, a mudança ainda está registrada, etc., por enquanto, mas você pode desfazer ela. E como ele só aponta para o commit anterior, se você fizer uma outra mudança que aponta para essa que você, a anterior que você quando você apagou um commit, basicamente, quando ele vai apontar só para o anterior, ele vai apontar para o que veio antes do que você apagou, certo? Esse commit que você fez, que foi apagado, ele não tem mais ninguém apontando para ele. Ele também não tem um nome guardando essa informação, ele não é uma branch. Então ele é um commit sozinho que não aponta para nada e que não faz nada. Então ele se perde, entendeu? Não tem mais referências a ele. A história divergiu de forma que esse commit vai se perder, porque não tem como chegar nele de nenhum outro. Esse commit vai virar um commit fantasma. Isso acontece. Para fazer esse git reset com o último commit, você pode fazer o seguinte: você pode pegar head, que é onde você está atualmente em mudanças. Você pode botar um till e botar Isso quer dizer, cara, reseta a última mudança. Volta para a última mudança. Se você botar 2, ele vai resetar para a penúltima mudança. E assim em diante. Quando só quer fazer a última, eu vou dar um git head 1 aqui. Aí ele desfez as mudanças. Ele não jogou fora a mudança, ele desfez o commit. A mudança continua aí. Se você quisesse jogar fora, você poderia fazer git reset e botar um traço hard, que ele vai literalmente apagar a mudança. Mas não é o que você quer, porque você só mergiu coisas. Ele avisa que foi um merge git ignore. Se eu der um git log aqui, você vai ver que ele tem o commit do git ignore 2, que era o último commit na main. Ele não tem o merge mais, não tem mais as informações do merge, não tem nada. Você desfez a operação. Perfeito? E o nosso último commit não existe mais. Não, só fazer um comentário do Git. Faça. O Git é porque você não consegue traquear diretório vazio, você consegue só traquear arquivos. E se você quiser dar um push no diretório vazio, tem que ter alguma coisa dentro. Aí o parâmetro você bota um ponto git keep, mas não é nada especial não, só para você ter alguma coisa que traquear e levar o seu diretório. Faz sentido, um diretório teoricamente não existe, né? Ele não é um arquivo, ele só é uma referência. Bom, vamos lá. Como eu tinha dito, toda alteração no Git, toda operação que você faz, qualquer comando, existe guardado em algum lugar. E esse lugar é o Git reflog. O Git reflog, ele é o maior salvador da história da humanidade. Porque ele permite que você encontre qualquer cagada que você fez e você desfaça ela imediatamente. Você dá um git reflog. Ele tem toda a história aqui. Ele pega as últimas 20 mudanças só porque essa é para mostrar, mas se eu apertar Enter aqui quando está descendo, ele vai mostrar mais coisas. E ele mostra, eu mergi uma branch, eu resetei esse movimento da branch, eu fiz um checkout, eu movi de uma branch para outra, eu fiz um commit, checkout, eu renomeei uma branch, tudo está aí. E você pode voltar para qualquer momento no tempo que está aí, usando esse git reset, head e traço e esse número. Você também pode fazer isso usando o hash do commit. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o identificador único da ação que você fez. Se você der git reset e botar identificador único, ele volta para essa ação. Ele reseta para essa ação. Isso é a máquina do tempo do Git, que o pessoal diz, que é útil pra caralho, porque você pode fazer qualquer porra com isso aí. Você pode voltar, qualquer mudança cagada que tu fez, pode desfazer fazendo isso aí. Fique ciente que se você não botar, se você fizer um reset soft, se você não fizer um reset que força a mudança, as mudanças ainda vão existir ali no repositório. Então, é mais uma operação para você desmergir branch, fazer rebase, esse tipo de coisa, mas é para isso que serve o reflog. Perfeito? É bom que ele tem 21 mudanças exatamente, então é só precisar apertar Enter uma vez, que era o clonagem. Eu poderia desfazer a clonagem também, aí
repositório não existiria mais. E eu acho que eu poderia desfazer o desfazimento, assim já. Porque o Git ele guarda tudo, incluindo quando você apaga as coisas, deleta passado, etc. Beleza. A gente já resolveu um conflito de merge, a gente já fez isso. Vamos agora ver uma parada interessante. Vamos ver, se você fizer o git branch aqui, você pode ser que tenham branches aqui que já foram mergidas no seu master, que é o que você está atualmente. E pode ser que você queira ver só as branches que foram mergidas já, para você poder deletar ela, sumir com ela, etc. Então o que você pode fazer é, você pode fazer git branch --merges. Ele vai mostrar todas as branches que foram mergidas. Você pode ver que não tem nenhum, além da branch atual, não tem nenhuma. Por quê? Porque a gente fez o merge. Eu me lembrei disso agora. Então se eu der git merge aqui, ó, calma aí, eu tenho que cancelar isso aqui. Que porras ele fez? Ele adicionou uma imagem, ok, eu dei merge no negócio errado, peraí. Merge, branch nova branch, ele fala que tem uma parada, mas ele avisa que isso aqui seria apagado, né? Porque a gente não merge nova branch, beleza. Ele fez o merge, git status, tá bonitinho. E se eu fizer um git, qual é o nome? Status merge. Aí, ele pegou todas as branches que estão mergidas com a branch atual. Nesse momento a gente está no master, então as branches que foram mergidas foram a dev. Todas as mudanças da dev não são mais relevantes, elas estão todas contidas na master. Todas as mudanças da nova branch não são relevantes, elas estão contidas na master. Então essas branches são seguras para serem deletadas. É isso que ele está te avisando. Você pode fazer a mesma coisa com git branch --no merge, que ele não vai mostrar nada, porque não tem nenhuma branch que não foi mergida. E, bom, agora que a gente já fez isso, a gente pode deletar essa branch atual. Você pode fazer git branch -d minúsculo, e aí eu vou deletar o dev. E eu deletei o branch do dev. Se você tivesse uma branch que não foi mergida e você fizesse esse -d minúsculo, e o minúsculo é relevante nesse caso, ele ia falar assim, olha, essa branch tem mudança que você não tem. Tu tem certeza que você vai fazer isso? Você vai perder esse trabalho. Como eu disse, é a política Linux de você faz o que você quiser, incluindo o que você não deveria fazer. Então, se você quer deletar uma branch que tem coisa sua, você pode deletar. Mas, para fazer isso, você precisa mandar um -d com D maiúsculo. Isso é a maneira para você dizer ao Git que, olha, eu quero deletar essa branch e eu não me importo o que tem nela. Aí você deleta, apaga, some do mapa, ele deleta a referência para ela. Os commits que ela tinha ainda existem, mas estão armazenados, eles vão ser jogados fora algum dia, quando o Git fizer garbage collection, mas a referência ela não existe mais, eles não estão mais acessíveis, a informação que se perdeu. Perfeito? Alguma pergunta? Beleza. Se você estiver fazendo um merge e você fez alguma cagada, tipo, sei lá, você alterou um arquivo que não deveria ter alterado, deu conflito, você quer desistir, quando você estiver fazendo um merge e ele aparecer que deu conflito, você pode fazer o seguinte: se quiser desistir de fazer o merge, você vai fazer git merge -- abort. Tá falando assim, olha, aborta o merge aí que mudou a situação, não dá para fazer isso agora, eu não quero fazer isso agora. E ele cancela o estado de merge do negócio, que é aquilo que eu comentei. Se você ficar preso em um merge, isso pode acontecer. Você não consegue fazer commit, tem um esquema diferente. Porque o commit seria fechar o merge, você não fechou o merge, então tem para que fazer isso. Se eu mandar aqui, nada vai acontecer, porque não tem nenhum merge acontecendo atualmente para ser abortado. Essa é a visão geral do merge. O merge ele é super tranquilo, ele é seguro porque ele não deleta a história, porque quando ele tem problema ele te avisa
Ele vai te avisar com muita força, ele vai falar, olha, tem problema, você tem que resolver essa porra. Você não pode fazer nada além de resolver essa porra. Então essa é a política geral. Eu deletei o dev, né? Vamos pegar um branch aqui só para pegar a lista, mostrar que não tem mais. Vou dar um checkout na nova branch. E agora a gente vai fazer uma parada, não vou dizer nova, não é nova, mas tem um arquivo.py aqui. Beleza, então vamos dizer que eu pego esse .py aqui, né? Eu esteja plotando alguma outra coisa. Plot, e aí eu faço 2 vezes 1, 2, 3 e eu faço 2 vezes 4, 5, 6. Ele vai duplicar a lista se você multiplicar por 2. Ele vai fazer 2 vezes a lista, não é 2 vezes elemento, ele só concatena a lista, não. E aí eu falo assim, pô, tá bom, gostei dessa mudança, não sei o que, vou fazer mais alguma coisa ainda, mas teve um problema, sei lá, alguém falou assim, meu Deus, cara, fudeu, preciso de um bug, preciso resolver agora, preciso de urgente, o mundo está pegando fogo, o sistema está fora do ar, alguém fez um commit zoado, tem que resolver. E aí se você dá um git status aqui, ele vai falar assim, pô, tem um arquivo aqui pra tu editar, né, tu não terminou de commitar essa porra. E aí você fala assim, cara, eu não quero perder isso aqui, porque eu tava trabalhando em alguma coisa, mas eu também não quero, tipo, jogar fora isso. Porque é trabalho, pô. Pode ter... Demorou 30 segundos, 2 segundos pra fazer isso, mas podia demorar 2 horas pra fazer isso. Escrever um código gigante, um arquivo novo, editor, reworkou uma coisa nova. E talvez você não queira fazer um commit ainda, porque não tá necessariamente pronto. Talvez não faça sentido você fazer um commit. Escolha sua. Ou você quer pegar essa mudança dessa branch, quer jogar em outro lugar. O Git tem uma ferramenta para isso. Ele tem muitas ferramentas. O Git tem 300 opções diferentes. Eu descobri ontem que dá para você mandar commit por e-mail para as pessoas. E é uma opção tipo padrão do Git, tá? Não é uma extensão, porra nenhuma. Tu pode mandar e-mail para o cara que escreveu o commit. É por isso que você cadastra seu e-mail. Tu pode mandar, pedir request. Pull request dá para fazer por e-mail. Ele manda pro e-mail da pessoa a porra do pull request com as mudanças e fala assim, cara, você pode dar pull aí nessa pra branch que eu pedi com essas informações. Então assim, tem muitas opções. E a opção que a gente vai usar agora é o git stash. O git stash é uma fila, a estrutura de dados da fila, ela funciona assim, as coisas entram na fila em ordem e o primeiro a entrar na fila é o primeiro a sair, porque ela é uma fila, ela não é uma pilha. Se você usar uma pilha, é o último que sair. Essa é a única diferença entre fila e pilha, logicamente falando. Tem diferença de implementação, mas tudo bem. A fila do git stash é o seguinte, ele vai pegar todas as mudanças que você fez, ele vai adicionar nessa fila e elas vão ficar lá. Se você pegar aqui e fizer git stash, ó, no local changes to change. Como assim não tem mudanças locais? Que porra tu quer dizer com isso, git stash? Você pode fazer checkout se o seu arquivo não está monitorado. Se você tem arquivo monitorado e você usa ele, tá certo, aí você pode fazer checkout. Aí você tem que fazer o teste. Tá certo. Porque eu posso dar checkout para Master agora. Pro Git ser. Ele não existe na branch. Nova branch. Vamos adicionar então o arquivo.py, fazer um commit, desde file arquivo.py. Deixa eu escrever arquivo errado, arquivo. Tanto faz, aí a gente abre de novo o arquivo.py e faz uma mudança aí, sei lá, deleta isso aqui, adiciona um plt.plot, range 1.10 e aí ip desce igual range 1.10, rs igual np.sim.xs e aí eu venho aqui, faço um xs, vou pintar um seno de 1 a 10, que é meio feio, mas tudo bem, não tem nada de relevante aqui acontecendo. Você não pode dar, se você não dar checkout, você não dá git checkout, ele vai falar, pô, tem um arquivo aqui que se você fizer checkout eu vou perder o arquivo, porque tu não salvou essa informação, tu não fez um commit, o que tu quer fazer com isso? Aí você pode mandar um git stash. Vai stashear o arquivo. O stash é uma fila, ele é como se fosse um saco de informação
Eu não adicionei uma coisa no git test, ele adiciona literalmente tudo no git test, tudo. Ele guarda todas as mudanças. E com isso feito, eu posso vir aqui, voltar para a master, fazer as minhas mudanças, voltar depois para a nova branch. E aí quando eu quiser voltar, eu posso fazer git test. E isso aqui é importante. Você pode fazer git test, git pop, né? Git pop, git test pop, que ele vai desensacar as mudanças. O pop tem uma parada importante que é, o que ele está fazendo ele está aplicando a mudança e ele está tirando ela da fila. Você pode só aplicar a mudança. Você pode fazer git test, perfeito, salvei a mudança. Aí eu venho, vamos voltar para main, porque a main é legal para fazer isso. Git checkout master. E agora eu vou fazer git stash apply stash. Eu tô falando, G0, né? O que eu tô falando é, olha, pega a mudança que está na posição 0 da sua fila, a primeira mudança, aplica ela ao repositório atual. Era isso, não? Ah, não tem isso aqui. Porra. Aplica ela ao repositório atual. Então o que ele fez, olha, você tem um conflito, porque eu estou tentando adicionar um arquivo que foi deletado. Ele fala, isso vai dar problema de merge. Está reclamando aqui especificamente disso, porque um arquivo foi excluído em um local e depois ele voltou aqui, então isso é problemático. Mas vamos ignorar isso, vamos mostrar o git merge a bot, né? Merge heads missing, caralho. O que ele fez aqui? Vou deletar o arquivo que é mais fácil. Mas se eu vier aqui, você pode acessar a lista dos testes. E aí ele tem o arquivo work in progress da sua branch, bonitinho. Eu acho que é porque eu adicionei um arquivo fazendo isso, mas se você fizesse git stash, por isso que eu botei por isso que tinha o git apply stash, arroba, abre chave, 0, etc, 0, 1, 2. Se tivesse mais mudanças, elas iam ficar listadas aí. E git stash apply deveria funcionar aqui nesse caso, mas ele está dando problemas de conflito, tudo bem. Eu deveria ter feito isso antes. Mas depois de aplicado, ele não sai da lista. Então você pode ver que a gente aplicou, né? Aplicou, entre aspas, muito grandes essa mudança. E ela continua na listinha aqui, ó. Ela ainda está aqui. Tá vendo? Ela ainda existe. Ela ainda está guardada nessa parada. Quando você fez o git pop, ele deletava também essa parada, essa mudança. Ele jogava fora. Para poder dropar essa informação, você pode fazer git drop stash. E aí tu pega a referência do arquivo. Stash 0. Agora eu dropei esse stash. Eu joguei a informação fora. Falei, ó, não quero mais isso. Não apliquei ela, então eu perdi essas mudanças. Isso é uma parada que você pode acidentalmente fazer. Aí nesse caso, você pode vir aqui, fazer um git reflog. Aí ele vai mostrar aqui, meu Deus, você fez 500 coisas, etc. A gente não vai mostrar as coisas dos testes porque os testes é por fora, mas você poderia tentar reverter. E a verdade aqui acho que não tem como reverter coisas dos testes que você fez lá. Os testes é uma ferramenta muito útil porque você pode trazer arquivo de uma branch para outra fazendo isso, você pode guardar alteração temporária fazendo isso, é bizarramente útil, bizarramente útil. Se você precisar aplicar uma mudança pequena, tipo, eu tenho que só trocar o nome de alguma coisa, ou só adicionar um arquivo em todas as branches, você não quer fazer merge de tudo, ficar 2 horas mergindo coisa, você pode fazer um git test para pegar essa mudança, vai de branch em branch aplicando. Se dá conflito, tu resolve o conflito, que é tranquilinho, não é difícil. Depois disso, sucesso, vitória. Acabou. Perfeito? Alguma pergunta sobre git test? Não? Tá, então vamos ao finalzinho. Essa aula de hoje vai ser mais curta do que
o normal. São 2 horas, então não é tão curta assim, mas ela vai ser um pouquinho mais curta porque não tem necessidade de falar muita coisa sobre além disso. A última aula que a gente vai ter vai ser sobre os frameworks em si. Aí ela vai ser mais pesada, vai ser mais longa, vai ser na sexta-feira, umas 3 do meu jeito. A gente vai falar dos frameworks. Eu recomendo que vocês procurem a documentação do Git para dar uma olhada em qualquer outra coisa que vocês tiverem dúvida. Se puderem me enviar, eu explico, não tem problema nenhum. Mas ela vai ser realmente mais boas práticas mesmo, ela não vai ser tanto sobre o Git. A grande verdade é que se você sabe criar branch, se você sabe fazer commit, se você sabe mergir coisa, se você sabe usar o reflog para desfazer as coisas que você fez zoadas, o Git já é basicamente acabou, não precisa fazer mais nada. Tudo que você vai fazer trabalhar é dentro disso aí. É adicionar commit, salvar arquivo, mexer com o Git Ignore, mexer com um pouquinho do GitHub, etc. E é muito tranquilo, entendeu? Para falar do Rebase agora, o que o Rebase faz é o seguinte: o Rebase pega as informações de uma branch, os commits, salva as mudanças entre os commits, vai no primeiro ancestral comum dele, na main, segue o caminho a partir desse ancestral comum até o mais recente da main, até o commit atual da main, e ele aplica uma a uma as mudanças, uma atrás da outra, e no final ele salva isso como um commit. A diferença é que esse commit no final é um commit regular, que tem uma porrada de mudança dentro. Tem, sei lá, se você fez 50 commits, são 50 commits condensados em um só. E ele não aponta para a informação da branch. Entendeu? Então, se depois de você fazer o rebase, você deletar a branch, você fala, já não fiz essas mudanças. A história que tinha ali dentro foi perdida. Se alguém estava trabalhando a partir dessa branch e fez alguma coisa e você deletou a branch, o cara vai ter commit fantasma. E o próximo commit que ele vai fazer vai reintroduzir todos esses commits de volta na branch. Então, é muito fácil você fazer rebase. Se você está trabalhando sozinho e você fizer rebase, o mundo é bonito. O céu é azul, a grama é verde, tá tudo funcionando legal, as coisas são boas, tá tudo certo. Porque você está trabalhando sozinho. Você não vai fazer referência a um commit que tu não tem mais, não só no seu computador. Se você trabalha com coisas que dão push para o remoto e que outras pessoas podem trabalhar em cima, fazer isso com o rebase significa que você está fudendo todo mundo. As pessoas, se você fizer isso com um trabalho que as pessoas podem estar mexendo, você vai estar fudendo essa pessoa. Isso é um problema sério, é um negócio perigoso, não é legal de fazer. Então fica o aviso que assim, o rebase ele é útil para você condensar uma porrada de commit em uma coisa só. Fica muito bonitinho a história, se você vê uma master que é toda linear, toda bonitinha, não tem nenhuma branch, não tem nada que veio de fora, nenhum merge, etc. Você fala assim, que bonito, o pessoal sabe o que está fazendo, realmente fizeram só commits bons. E não é verdade, as pessoas fazem um monte de merda atrás do caminho, mas a história está lá, o commit está lá, as coisas estão lá. Se você quiser, se para você importa como o seu projeto foi construído, é bem legal. Procure sobre, tem a referência do livro do Git, que é onde eu peguei 90% dessas coisas, que é o Git Pro. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. O Git só existe, é uma palestra do Linux, né? Quê? Ele fala que ele só quis fazer o Git porque a maioria dos desenvolvedores são ruins. E 2, os que são bons também fazem merda. Exatamente. Então, Esse livro, que é disponível de graça, você pode baixar o PDF, você pode ler no site, etc. É onde a maior parte das informações estão. Eu dei uma filtrada das coisas que eu achei relevantes e eu dei uma reexplicada na maior parte das coisas. Mas tudo está aqui, ele te ensina a roxar o seu Git se você quiser. Ele fala do GitLab que já existe, que é um Git meio auto-roxável, eles só fazem um serviço online. Ele tem uma seção inteira sobre o GitHub. Você pode scriptar coisas no GitHub, você pode fazer conta, fazer projeto, manter uma organização, coisas mais complicadas que tem mais do que um projeto envolvido, entendeu? E ele fala aqui sobre as ferramentas do Git.
fala sobre submódulos, que são quando você bota um repositório dentro de um repositório. Ele fala sobre as estratégias de merge, se você quiser ler sobre, ele tem algumas estratégias de merge. Se não me engano, ele faz um merge que ele chama de three-way, que ele tem 3 ponteiros para cada coisa. A ponta do master, a ponta da tua branch e o commit antigo, mais o ancestral comum dos dois. Ele tem uma parte que ele fala aqui sobre chave GPG para você assinar trabalho, e ele tem uma parte sobre stash, que foi o que eu peguei, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui. Ele também ele também te ensina a customizar o teu Git, porque você pode pegar um comando Git que você acha muito chato de digitar, gigante, e transformar ele num comando só. Então, tipo, se você fazia adicionar tudo e depois dar commit, você pode transformar isso numa parada chamada, sei lá, commit all, uma porra assim, entendeu? E ele vai fazer sozinho. Tem como adicionar as coisas direto do commit tudo, mas sem passar pelo estado de adicionar as coisas no stage, mas ponto não é. Você pode fazer o que você quiser. E ele fala sobre perspectiva de Git e outros sistemas de controle de versionamento, que o Git não é o único. Ele fala sobre migrar para o Git, se você já tem um repositório. E aí ele tem essas referências internas sobre como é que funciona o Git, os algoritmos, por baixo dos panos, etc. Que é muito legal. Ele tem uma parte sobre Git em vários negócios diferentes, no Bash, no Sublime, em maior parte dos IDEs, incluindo o VS Code, que ele tem uma referência aqui. E é um bom livro, de forma geral, é muito bem escrito, ele é bonitinho, é útil, é uma boa referência. Eu vou mostrar um pouco como é que funciona Git no VS Code agora, porque eu acho que é o que IDE que a maior parte das pessoas usa. Ele é super simples no VS Code, não tem nada demais, mas é bom ter uma noção do que está acontecendo. Então, salvar esse arquivo aqui, essas coisas. Eu tenho que abrir o Visual Studio. Visual Studio Code. Quando você abrir o VS Code, abra aqui, ó, vem no Open Folder. Vai em... essa aqui era outra coisa que eu estava fazendo, considerado de Git. A gente tem o nosso repositório bonitinho aqui. Agora que eu estou no VS Code, o que eu posso fazer? Eu posso vir nessa terceira aba aqui, que é controle de código, e ela é o sistema Git inteiro mexido aqui dentro. Aqui tem as mudanças que aconteceram, que ele está atrás. São as 6 mudanças que a gente fez aqui. Tá falando, ó, tu não mandou isso lá para cima ainda, isso tá guardado lá. Aqui tem o arquivo que a gente editou, e aí ele avisa aqui o arquivo em si, e você pode selecionar dinamicamente o que você quer comentar. Como é que era isso mesmo, baby? Você clicava aqui... Onde? Aqui. E você falava assim, olha, eu quero que você salve só essa parte do arquivo que eu selecionei. Você pode não querer salvar o arquivo inteiro, entendeu? Só uma parte dele, só o finalzinho, só uma mudança ou outra, o resto não quer guardar. Se você tem um arquivo que, por exemplo, acessa um banco de dados e você tem um conjunto de login e senha que você usa nesse banco de dados, você pode querer comitar um programa que você fez. E aí tem uma parte lá que ele fala, ó, bota aqui tua senha, teu login, etc. E você não quer comitar tua senha e teu login, porque é privado e tal. Aí você pode só selecionar o resto do código e deixar essa parte fora, assim em diante. Aí, quando você faz isso, ele já bota no stage, tá vendo? Se eu clicar aqui no arquivo em si, ele vai fazer o arquivo inteiro aparecer no stage. E aqui tem o menuzinho para você fazer o commit. Você pode digitar a mensagem, adicionei arquivo novo, e clicar aqui em commit, ele vai fazer o commit, bonitinho na história do Git. Você também pode fazer um commit que substitui o último. Lembra do amend, que você editava o último commit? Você podia fazer isso. E você também pode commitar e já jogar para a nuvem, dar um push para lá. Perceba que o push não necessariamente acontece ao mesmo tempo que o pull, você não está puxando mudança. Perfeito? Mas o que você pode fazer você pode chegar aqui e clicar em commit sync. O commit sync vai fazer o seguinte, ele vai
dar push, depois ele vai dar pull. Vai dar um fetch, depois ele vai dar um pull. E aí, tá vendo? A nossa árvore agora tá resolvida. Ele falou, ó, você já mandou todas as mudanças que tinha que mandar pra cima, eu já puxei todas as mudanças que você não tem, tá tudo certo. Tá tudo mergido, tá tudo bonitinho, tá tudo legal. Se eu abrir a pasta aqui, os arquivos que a gente adicionou e removeu, etc, estão todos aqui. E arquivos que são ignorados pelo Git não aparecem em cima no VS Code. O Git, essa parte do source control, você pode fazer muita coisa aqui. Você pode dar checkout para branches específicas, você pode dar clone, você pode commitar uma porrada de coisa e aí comita tudo e dá amend, comita tudo e que tem, entendeu? Você pode dar stage em tudo, dar unstage, descartar as coisas. Você pode querer não fazer uma mudança. Você alterou um arquivo e fala assim, foda-se, tá errado, vou jogar fora. Uma ideia burra. Você joga fora a ideia, não tem problema nenhum. Você pode dar fetch e prunar tudo que não é relevante. Você pode fazer pull dando rebase. Porque o pull é um merge, né? Você puxa os arquivos de lá e ele faz esse merge com o seu local e se tá tudo certinho, ele só foi pra frente com a história. Ele só puxou as informações do local, juntou com o que tem aqui. Se tem um conflito, ele vai falar, tem um conflito, você precisa resolver. Aí você resolve o conflito, ele faz o merge e acabou. Só que você pode dar pull fazendo rebase. Você pode dar pull pegando todas as informações que estão na nuvem lá, pegando o teu repositório na versão atual e aplicando e zunir tudo isso num commit só, sem a referência ao remoto. Porque o repositório remoto, ele funciona do mesmo jeito que uma branch sua. Só que ele está online, entendeu? Essa é meio que a vibe do negócio. Você pode dar push, e aí você pode dar push para um negócio específico, para um remoto específico. Você pode criar, mergir, deletar, renomear a branch, publicar a branch. Pode adicionar mais locais remotos ou remover locais remotos. Você pode estachear as mudanças, incluindo as coisas que não são traqueadas, porque são opção. Você pode aplicar os testes, e drop, e pop, aquilo que a gente já fez algumas vezes, que eu montei. E uma coisa que eu não comentei, que você pode fazer também, é taguear os seus commits. Eu comentei isso na primeira aula, não lembro agora. Você pode pegar um commit e você pode dizer que esse é o commit da versão 1.5. E aí a versão 1.5 é a mudança que você precisava. É a última coisa que faltava. Tipo assim, ó, isso aqui é uma versão formal, ela tá bonitinha, acabou. Aí as pessoas não precisam ficar caçando commits para encontrar 1.5. Onde começou 1.5? Nesse commit. Beleza, então eu vou dar git checkout 1.5. Que ele vai direto para a tag que você botou. E aí você pode deletar a tag, tem tag no repositório remoto, tem todo um esquema envolvido nisso aí. Perfeito? Esse é o VS Code, ele faz tudo que dá para fazer pelo terminal de forma visual. Tem umas extensões que mostram a árvore de commit, se você quiser ver, é bem legalzinho, é bem bonitinho. Mas, cara, é basicamente isso. Eu acho que por hoje tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ser sobre qualquer coisa, só não pode ser sobre o sentido da vida. Vocês todos aqui usam o VS Code? Já usaram? Ou só o notebook? Acho que a maior parte do pessoal usa o Python Notebook, sabe? Não, enfim, só para dar tipo, o VS Code não é um bagulho de Git. Ele é um editor de código. Sim. Só para quem não conhece. E ele, se tu abrir aquele projeto, ele vai ver. Ele tem várias extensões de levada R, C, Python, notebooks de Jupyter. Aquele outro projeto. Roda tudo meio que ao mesmo tempo, em várias abas ao mesmo tempo. Tipo assim, você tem um projeto tanto de multilíngua quanto você tem que estar programando vários arquivos ao mesmo tempo. Você edita aqui, você vai aí você vem aqui, junto do notebook bonitinho e mexe com ele. E aí você fala assim. Eu VS Code pra ensinar mais, assim, né? Daí eu não consegui configurar o compilador e tal, porque esse meio velho. Aí eu fiquei na dúvida. Você pode selecionar o que é. Dele em comparação com. Eu não usei ele no C++ não, mas no Python e no R ele é super fácil. Ele é super fácil. A extensão que ele. Eu vou te dizer a verdade, notebook de C++ é meio alienígena, você pode fazer, mas acho que Sim, era pra programar assim do zero. Esse é o Visual Studio. O VS Code é diferente do Visual Studio. Sim, isso é mega relevante. O Visual Studio é diferente do Visual Studio Code.
O Visual Studio Code é muito bonitinho, ele é leve, ele funciona rápido, ele é bom. O Visual Studio puro, ele é horrível. Eu sei disso porque... Você vai mais que você conhece. Não, você mais pode fazer no VS Code. Não, normalmente eu vejo que o pessoal tem muito problema aí com... Aí foi o Paulo que me falou isso. Ele falou assim, o C++ tem que ser o Visual Studio. Aí o pessoal que fez computação de alto desempenho pelo passado com o Hamid apoiou demais com o VS Code. Aí eles migraram para o Visual Studio e lá eles conseguiram usar C++. Eu não estava nessa dúvida. Eu não sei, eu lembro que o pessoal tinha uma parada com C# no Visual Studio. Tipo assim, o Visual Studio era um bom IDE se você fosse um desenvolvedor especificamente de C, de coisas da Microsoft, uma porra assim. Que ele já vinha com tudo configurado, a estrutura de repositório bonitinha, já vinha tudo pronto pra você mexer, tá ligado? Era tipo Code Blocks que monta padrão de coisa pra você já e tal. Cara, eu já usei o VS Code há uns anos quando eu tava nem na matemática, então era que eu queria aprender um pouco sobre JavaScript e tal, e aí eu usei esse. Não, porque eu recomendo principalmente porque está no projeto, porque quando você está trabalhando num projeto, assim, no repositório, você começa a ter muitos arquivos .py e notebooks diferentes para testar, e fica tudo bonitinho aqui do lado, tá ligado? Deixa eu... Tá com muitas abas, tipo, ele condensa tudo no mesmo lugar. Quer que eu abra... É uma sugestão muito mais absurda do que o Jupyter também. Quer que eu abra o Funds of Funds para mostrar? Ele é fácil pra mexer. Pode abrir o Funds of Funds para mostrar a estrutura do repositório? Ele pede para salvar a mudança, não sei o quê. O VS Code é fácil mexer também com o ambiente virtual, aquelas coisas. Ele tem... Cara, ele deve ter extensão pra mim. Mas você pode ver que ele tem bonitinho aqui mostrando Mas o virtual você diz o quê? Tipo, repositório, as pastas que tem dentro dele. Aí tem .py aqui, vários .py, ele pode abrir cada um em uma janela. Entendeu? Pipeline, as coisas. Se você usa coisas em Docker, o VS Code pode abrir direto a imagem Docker como terminal. Ele tem todo um trabalho para ter extensão para qualquer linguagem possível e imaginável. Assim. Se você instalar umas paradas específicas tipo Dev Container, ele guarda os pacotes que tem que ter para cada coisa. É muito útil para você programar em, tipo assim, eu vou dizer em alto nível, no sentido de coisas que dependem de muitas tecnologias diferentes trabalhando junto, tá ligado? Você usar um notebook é muito legal para fazer o teu projetinho de científica 1, científica 2 e tal. Mas você tem que fazer uma parada tipo assim, cara, eu tenho um repositório que ele é dividido em 30 partes, tem 14 pessoas trabalhando nessa porra, tem um cara que desenvolveu o algoritmo que faz a parada matematicamente, outro que fez a parte de computação que integra com o sistema, esse aqui é um servidor que comunica com uma parada na puta que pariu, e aí tudo isso é o mesmo repositório em pastas separadas, como é que eu faço? Aí tu fala, cara, vai pro VS Code, não perde tempo abrindo a pasta de cabeça e mexendo, não entendeu? Não VS Code, mas algum editor. Usa um editor, usa um IDE, tá aí pra isso, tem que usar, então tem muito o que dizer. Deixa eu parar a gravação, valeu rapaziada, até mais.